Nesse vídeo você vai aprender algumas dicas de como cuidar das pessoas com Alzheimer. Antes, porém, quero lembrar para você dar uma lida na descrição do vídeo. Como cuidar da pessoa com Alzheimer? O paciente com Alzheimer precisa tomar os remédios para a demência todos os dias e estimular o cérebro de diversas formas. Por isso, é recomendado que ele seja acompanhado por um cuidador ou familiar, porque estando acompanhado é mais fácil manter os cuidados necessários e diminuir a progressão da perda da memória. Além disso, o cuidador deve ajudar o idoso nas tarefas do dia a dia, como comer, tomar banho ou vestir-se, por exemplo, porque estas atividades podem ser esquecidas, devido às características da doença. 1. Remédios para o Alzheimer. O paciente com Alzheimer precisa tomar remédios para a demência diariamente, como donepezil ou memantina, que ajudam a retardar o avanço da doença e controlam os comportamentos, como a agitação e a agressividade. No entanto, pode ser difícil para o paciente tomar os remédios sozinho, pois pode se esquecer e por isso o cuidador deve estar sempre atento para garantir que o medicamento é ingerido nos horários indicados pelo médico. Porém, também é frequente que a pessoa com Alzheimer não queira tomar os comprimidos. Uma boa dica consiste em amassar e misturar os remédios com iogurte ou sopa, por exemplo. 2. Treino para o cérebro. O treinamento das funções cerebrais deve ser feito diariamente para estimular a memória, a linguagem, a orientação e a atenção do paciente, podendo ser feitas atividades individuais ou em grupo com enfermeiro ou terapeuta ocupacional. O objetivo das atividades, como completar quebra-cabeça, ver fotografias antigas ou ler o jornal, por exemplo, é estimular o cérebro para que funcione adequadamente, durante o máximo de tempo, ajudando a recordar momentos, a manter a fala, a fazer pequenas tarefas e a reconhecer outras pessoas e a si mesmo. Além disso, é fundamental promover a orientação do paciente, tendo um calendário na parede de casa atualizado, por exemplo, ou informando várias vezes ao dia sobre qual o seu nome, a data ou a estação do ano. 3. Atividade física. O mal de Alzheimer leva à diminuição da mobilidade da pessoa, aumentando a dificuldade para andar e manter o equilíbrio, que impossibilita a realização de forma autônoma das atividades do dia a dia, como andar ou deitar-se, por exemplo. Desta forma, a atividade física tem várias vantagens para o paciente com Alzheimer, como evitar dor nos músculos e articulações, prevenir quedas e fraturas, aumentar os movimentos peristálticos do intestino, facilitando a eliminação das fezes, retardar que o paciente fique acamado. Deve-se fazer atividade física todos os dias, como caminhar ou fazer hidroginástica pelo menos 30 minutos todos os dias. Além disso, de acordo com a gravidade da doença, pode ser preciso fazer sessões de fisioterapia para manter qualidade de vida. 4. Contato social. O paciente com Alzheimer deve manter contato com amigos e familiares para evitar o isolamento e a solidão, que leva ao aumento da perda de capacidades cognitivas. Assim, é importante ir na padaria, passear no jardim ou estar presente no aniversários dos familiares, para conversar e interagir. No entanto, é importante estar em locais calmos, já que o barulho pode aumentar o nível de confusão, deixando a pessoa mais agitada ou agressiva. 5. Adaptação da casa. O paciente com Alzheimer tem maior risco de cair, devido ao uso de remédios e à perda de equilíbrio e, por isso, sua casa deve ser ampla e não deve ter objetos nos locais de passagem. Além disso, o paciente deve usar sapatos fechados e roupa confortável para não cair. 6. Como falar com o doente. O paciente com Alzheimer pode não encontrar as palavras para se expressar ou mesmo não compreender o que lhe é dito, não cumprindo ordens, e, por isso, é importante ter calma enquanto comunica com ele. Para isso, é preciso estar próximo e olhar nos olhos do paciente, para o paciente perceber que estão falando consigo. Segurar a mão do paciente, para demonstrar carinho e compreensão. Falar calmamente e dizer frases curtas. Fazer gestos para explicar o que está dizendo, exemplificando caso seja necessário. Usar sinônimos para dizer a mesma coisa para o paciente compreender.
Ouvir o que o paciente quer dizer, mesmo que seja algo que já disse várias vezes, pois é normal ele repetir as ideias. Além da doença de Alzheimer, o paciente pode ouvir e ver mal e, por isso, pode ser necessário falar mais alto e de frente para o paciente para que este ouça corretamente. No entanto, a capacidade cognitiva do paciente com Alzheimer está muito alterada e mesmo se siga as indicações ao falar é possível que mesmo assim este não compreenda. 7. Como manter o doente seguro? Geralmente, o doente com Alzheimer não identifica os perigos e pode pôr em risco sua vida e dos outros, e para minimizar os perigos, deve-se colocar uma pulseira de identificação com nome, morada e telefone de um familiar no braço do paciente. Informar os vizinhos do estado do paciente, para caso necessário, ajudá-lo. Manter as portas e janelas fechadas para evitar que fuja. Esconder chaves, principalmente de casa e do carro, porque o paciente poderá ter vontade de conduzir ou sair de casa. Não ter objetos perigosos visíveis, como copos ou facas, por exemplo. Além disso, é fundamental o paciente não andar sozinho, devendo sair de casa sempre acompanhado, porque o risco de se perder é muito elevado. 8. Como cuidar da higiene? Com o avançar da doença, é comum o doente precisar de ajuda para fazer sua higiene, como tomar banho, vestir-se ou pentear-se, por exemplo, pois, além de se esquecer de o fazer, deixa de reconhecer a função dos objetos e como se faz cada tarefa. Assim, para o paciente se manter limpo e confortável, é importante ajudá-lo na sua realização, mostrando como se faz para que este consiga repetir. Além disso, é importante envolvê-lo nas tarefas, para que este momento não lhe cause confusão e gere agressividade. 9. Como deve ser a alimentação? O doente com a mal de Alzheimer perde a capacidade de cozinhar e, aos poucos, vai perdendo a capacidade de comer pela própria mão, além de poder ter dificuldade em engolir. Desta forma, o cuidador deve preparar refeições que agradem o paciente e não dar alimentos novos a experimentar. Usar um guardanapo grande, como um babador, evitar falar durante a refeição para não distrair o doente. Explicar o que está a comer e para que servem os objetos, garfo, copo, faca, caso o paciente rejeite alimentar-se. Não contrariar o paciente se ele não quiser comer ou se quiser comer com a mão, para evitar momentos de agressividade. Além disso, pode ser necessário fazer uma alimentação indicada por um nutricionista, de modo a evitar desnutrição e, no caso de problemas de deglutição, pode ser necessário fazer uma dieta mole. 10. O que fazer quando o paciente está agressivo? A agressividade é uma característica da doença de Alzheimer, manifestando-se através de ameaças verbais, violência física e destruição de objetos. Normalmente, a agressividade surge porque o paciente não compreende as ordens, não reconhece pessoas e, por vezes, por sentir frustração ao aperceber-se da perda de suas capacidades e, nesses momentos, o cuidador deve manter a calma, procurando não discutir nem criticar o paciente, desvalorizando a situação e falando com calma. Não tocar na pessoa quando está agressiva. Não mostrar medo nem ansiedade quando o paciente está agressivo. Evitar dar ordens, mesmo que simples durante este momento. Retirar objetos que possam ser atirados da proximidade do paciente. Mudar de assunto e incentivar o paciente a fazer algo que gosta, como ler o jornal, por exemplo, de modo a esquecer-se do que provocou a agressividade.